Armando pergunta: essa ideia é ilusória? A ideia é pova, é karma. Para ver se você diz o que você acabou de dizer. Eu tive uma experiência espiritual. Você não teve. Você teve a ideia de ter tido. É diferente. A Fia está perguntando: pode não ter tido ou pode ter tido? Sempre teve. Sempre terá. Agora, a ideia é só uma ideia. Uma ideia, uma ilusão, uma teatralização, não a realidade. Acho que respondeu sua outra pergunta, né, Armando? E essa comunhão que existe, eu acho que percebi, eu achava que percebia. Isso, você teve a percepção de ter o raciocínio que criou ela. Mas quem criou essa comunhão foi o raciocínio. Não, olha, deixa eu voltar a deixar uma coisa bem clara. Não confie em nada que o seu ego quis. Não faça questão em nada com que seu ego quis. Não comprometa seu coração com certo ou com errado, com nada que o ego quis. Por exemplo, essa ideia pode ter sido criada pelo seu ego só para justificar a pergunta que você fez, só para justificar a hipótese que eu dei aos outros. Ninguém sabe a finalidade com a qual Deus coloca as coisas no ego, a não ser que sempre será uma provação, ou seja, para ver se você ama ou não. Deixa eu fazer uma pergunta: quantas pessoas tem na sala, filha? Por favor, me respondam. Quem foi que descobriu o Bagil? Todos, por favor, escrevam e respondam. Panorama diz: Pedro Álvares Cabral, Ricardo Cavalcante, não sei. Aira Maia, ego, Pedro Álvares Cabral. Anton, e alguém descobriu alguma coisa? Avatar, não importa. Armando, Pedro Álvares Cabral, disseram na escola. Ricardo Cavalcante, quando Pedro chegou aqui já existia gente aqui. Pequenininha, que Brasil? Não tem Brasil? A gente tem gente aí que está começando a entender. Sabe a história que Pedro Álvares Cabral descobriu o Bagil? Recriação de ego. Ninguém pode afirmar que isso é verdade. Ah, tem documentos? Não sei, tem. Que documentos? Quem escreveu? Ah, foi... Como é que é o nome daquele que escreveu a primeira carta? Sei lá que foi? Alguém que está vivo hoje viu? Olha, toda a história, não é história, itólia. Toda a história é uma criação do ego. Um ego coletivo ou um ego individual. Quem ainda tem mãe, pai, avó, alguém acima de você que ela grande quando você é pequeno, discuta uma história que você fez que está na sua cabeça com quem é mais velho. Você vai ver que eles vão dizer: não, não foi bem assim, não. A sua própria história de vida é uma criação do ego. Coisas que você imagina ter feito, que tem certeza que fez, pode não ter sido feita. Por quê? Porque todas as razões lógicas que estão embutidas num pensamento fazem parte da sua prova gola. Por quê? Porque levam como é que eu posso dizer? Levam a dar veracidade e razão a algumas verdades de hoje. Por exemplo, se você tem medo de água, você pode dizer que um dia você tomou
um caldo na paia e por isso tem medo de água. Mas essa história pode ser uma ilusão, uma maquiação. Para quê? Para que você acredite que tem medo de água. E aí ela prova de hoje. Então, filhos, aliás, isso é um cocheio do Buda, isso é um cocheio do Krishna. O Krishna chega a dizer assim: o verdadeiro sábio não tem outro lugar para agradar seu alimento que não a barriga. E quando nós estudou isso, eu fui bem claro e disse: o verdadeiro sábio não tem memória. Claro que ele tem, claro que o ego tem, mas ele não acredita na memória, ele não compromete o seu coração com que a memória traz a razão. Só isso. Não comprometa seu coração, ou seja, não zule de coração junto, não é pé junto, é coração junto, que aquilo é verdade, que aquilo é real. Não faça isso, você pode quebrar a cara. Muitos zularam de pé junto que o cabal de comer o bagil, mas hoje a própria história diz que os vikings, não é isso? Como é o nome? Vikings, aqueles que tinham barco e os cifres, lembra disso? Vikings. Isso, tiveram no bagil muito antes de cabal. Mas no século de 19, lá no 1800, eles acreditavam nisso, piamente. Cabal de comer o bagil. Já vou ler sua perguntinha, Armando. Ficou uma do Anton lá em cima. Se estamos continuamente imersos em um mar de pensamentos, de muitas inteligências, podemos dizer que o que pensamos é aquilo que filtramos em cada instante, baseado na sintonia de nossos sentimentos naquele instante? Pode falar. Eu não falei em momento algum que eu estou sintonizado no mar de pensamento dos outros. Isso eu não disse em momento nenhum. Eu disse que há uma comunhão, e essa comunhão nessa comunhão é comungar de algo que você não sabe o que é, e que simplesmente o seu ego fala que há algo de conhecido por você, disse que era um pensamento. Não, o espírito, os egos vivem sozinhos. O espírito está comungado com os outros espíritos, mas os egos vivem sozinhos. Até porque ego não vivo, até porque ego não existe. Ego é uma ideia, uma ilusão, uma percepção que Deus cria e que o espírito acredita que é real. Então não pode haver mar de pensamentos, porque não existe pensamento. O pensamento é uma ideia de ter pensado, um acreditar que pensou. Ele não existe, você só acredita que pensa. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.